parece não termos mais esperança, parece, na verdade, ser o fim. Mas o fim pode ser um novo recomeço, uma nova esperança. Hoje o fruto profético nos traz a reflexão do perdão, mas não um perdão qualquer. Por falar em fruto profético, nos faz pensar em coisas do futuro, aquilo que almejamos, que só vemos com os olhos da fé, aquilo em que sonhamos. Sonhar, falar em sonhos, nos leva direto à história de José, nos faz pensar em José. Só que eu não vim falar de José, eu não vim falar dos sonhos de José, de como ele sonhou, ou o que ele sonhou, ou de como esse sonho se tornou realidade. Também não vim falar acerca do perdão em que José liberou para seus irmãos. Há um personagem bíblico que tinha certeza de que tudo tinha se acabado, de que não havia mais perdão. Sua falta ou a sua transgressão é algo relatado nos 4 evangelhos. Mas vamos ver um texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do verso 4 ao 7, se você quiser abrir e acompanhar. Mas quando chegaram, viram que uma pedra muito pesada já havia sido tirada, e a entrada estava aberta. Então elas entraram no sepulcro e viram assentado à direita um jovem vestido de branco. As mulheres ficaram assustadas, mas o anjo disse: não fiquem com medo, vocês não estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vejam o lugar onde estava o corpo. Agora vão e digam a seus discípulos, incluindo a Pedro: Jesus vai adiante de vocês para a Galileia. Vocês o verão ali, tal como ele lhes disse. Amém? Agora vamos nos ater ao pequeno detalhe de ir a Pedro. Por que incluindo a Pedro? Pedro, ele passava por um conflito interno, pois havia traído o seu melhor amigo, aquele que durante 3 anos esteve com ele. Pedro tinha vivido experiências incríveis ao lado de Jesus. Pedro viu o milagre de cegos enxergarem. Ele viu o milagre de aleijados andarem. Ele viu até defunto ressuscitar. E incrivelmente ele andou por cima das águas. Amém? Vocês não vão ver nenhum descrição de nenhum outro apóstolo fazendo tais proezas. Veja que Jesus, ele entrou na casa de Pedro. Jesus após chegar na casa de Pedro, ele curou a sogra de Pedro. Mas você não vai ver menção de Jesus entrando na casa de nenhum outro apóstolo. Jesus, ele adentra no barco de Pedro no primeiro encontro em que eles tiveram. Você também não vai ver menção referenciosa da Bíblia acerca de Jesus adentrando em qualquer barco dos outros. E Pedro é o único que andou por sobre as águas junto com Cristo. Muitos vão dizer: andou, mas afundou. Mas ele disse: mas eu andei. Andou, mas afundou. Mas ele torna a dizer: mas eu andei. É melhor você tentar e no final você às vezes nem sequer conseguir, do que simplesmente você desistir e nunca tentar fazer algo na sua vida. Olha só como é que o crente raciocina. Eu estava hoje orando aqui e entendi uma coisa. Eu falava assim: Deus, me usa, meu Pai, que eu seja um daqueles pregadores cheios de energia, vivo, que quando eu for pregar, as pessoas não fiquem naquela: meu Deus, mas que pregação mórbida, parada. Mas aí me veio uma palavra, que o agir de Deus, ele não vem pela eloquência do pregador, vem simplesmente pelo poder e a unção que há na palavra, que vai produzir um milagre na sua vida. Voltando a Pedro, veja bem, no interior de Pedro, imagino eu que Pedro deveria imaginar assim, ó: trair meu amigo,
traí meu companheiro, traí o meu Senhor, traí meu Salvador. Eu traí o Filho de Deus. Para mim não há perdão. Imagine-se agora no lugar de Pedro. Mas há uma cena no Evangelho de Lucas, mais precisamente no versículo 61, que nos leva direto àquela cena e nos faz pensar de como Pedro se sentiu. E a cena é a seguinte: quando Pedro nega o Senhor Jesus se vira e olha para Pedro. E naquele momento, Pedro acorda. Pedro se lembra das palavras do Senhor, como lhe havia lhe dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E aí Pedro sai e chora amargamente. Tente imaginar agora, igreja, você acabando de cometer uma traição. Sim, porque negar a Cristo é uma traição. Se você for parar para analisar, Pedro e Judas, todos os dois traíram a Cristo. Só que Judas, ele pegou e se precipitou na sua decisão e se suicidou-se. E Pedro, ele ainda esperou por 3 dias. Talvez se não chegasse a notícia após esses 3 dias, sabe-se lá o que Pedro iria fazer. Porque Pedro era tido como um homem destemido e corajoso. Mas ele não tinha a coragem de tirar a sua própria vida. Pedro, ele esperou no Senhor. Tente agora você imaginar, você acabando de cometer uma traição e essa pessoa olhando nos seus olhos. Daí você vai começar a entender o sentimento de Pedro naquela noite. Naquele momento, Pedro chorou amargamente, como diz a Bíblia. Chorar amargamente é como eu citei aqui no começo. É uma mãe escutar dizendo que seu filho vai ser morto, ter a promessa da morte, e ela entrar para dentro, se ajoelhar e falar assim: Deus, Ele é teu. Deus, o Senhor só me deu para me cuidar. Deus, mas o Senhor colocou um sentimento dentro de mim em que ninguém é capaz de tirar. Muitas mães têm sofrido com seus filhos. Certo tempo atrás eu vi a evangelista Cláudia dar um testemunho acerca do filho dela, que ela passou sim por um problema com o filho, mas obteve a vitória, porque ela esperou no Senhor. A Bíblia nos diz para que venhamos esperar no Senhor, depositar no Senhor todas as nossas aflições, crer nele tão somente, e o impossível vai acontecer na nossa vida. Porque é impossível um rapaz que vivia na situação em que eu vivia, hoje estar aqui como pregador da palavra, apenas porque Deus honrou o pedido daquela mãe e daquela esposa nas orações. Deus tem me honrado, Deus tem me levantado, Deus tem colocado a palavra da sabedoria em minhas bocas para que eu possa transmitir a vocês. Hoje eu sou o porta-voz do Espírito, porque alguém orou, porque alguém buscou. Então você não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, porque assim como Deus, Jesus Cristo, realizou o sonho, hoje Ele está aqui para realizar o seu sonho. O seu sonho será realizado nesta noite através da palavra, não através do que o Cordeiro está dizendo, através da palavra de Deus. Após aquela cena, com a crucificação de Jesus Cristo, Pedro imaginou que tudo tinha se acabado, que para ele não haveria mais esperanças, que seu sonho terminara ali, que o seu ministério de pescador de homens
havia se acabado. Se vocês analisarem a história, vocês vão ver que Pedro, ele retorna à pescaria de peixes. Porque ele já tinha acreditado que os sonhos dele estavam mortos. Mas quando Jesus disse, vá aos discípulos e a Pedro, ele estava dizendo, diga a Pedro que eu não o esqueci, que eu me lembro das vezes em que estava ao meu lado. Diga a Pedro que eu me lembro de quando estávamos e entramos na casa de Jairo e a filha de Jairo ressuscitou. Diga a Pedro que eu me lembro daquela tempestade e que eu também me lembro de que ele andou sobre o mar. Diga a Pedro que eu me lembro da sua alegria, de quando voltou de missão junto com os outros 11 e os demônios se submetiam à autoridade que estava sobre ele. Pedro, agora tal como Pedro, talvez você esteja passando por um conflito. Acha que seus sonhos se acabaram. Acha que a sua transgressão ou a sua falta, ela não tem perdão. Mas Deus te trouxe aqui para que eu, na qualidade de profeta, te dissesse, não é o fim, o sonho não acabou, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Eu acho que você não entendeu não, igreja. O sonho não é o seu fim, o sonho não acabou, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Quando Lázaro morreu, todos acreditavam ser o fim. Quando Jairo recebeu a notícia de que sua filha havia morrido e de que não incomodasse mais o mestre, naquela hora o chão some, a sua fé, ela desfalece. E o que dizer da viúva da cidade de Naim? Ela estava com seu filho morto, sendo conduzido para o sepultamento. A família de Lázaro não tinha mais esperanças, tinha sim a esperança de que um dia, no dia do juízo, ele retornasse. Jairo passou por cima do seu orgulho e desceu à presença de Cristo, e no final ele achou que tinha perdido a sua filha querida. E a viúva de Naim, ela já tinha perdido o marido. Agora perderam o seu filho. Qual era o sonho, a esperança que ela tinha? Mas, nos 3 casos, Jesus foi a esperança. Jesus foi a ressurreição. Jesus trouxe de volta o sonho, a esperança e a expectativa daquelas pessoas. Se seu sonho está morto, Jesus, nessa noite, Ele irá ressuscitar novamente aquilo que você achou ter outrora perdido. Se você acredita, você pode sim glorificar, exaltar, glorifique a esse Deus, porque Ele está aqui para trabalhar a seu favor. A Bíblia nos diz que todos nós precisamos do perdão de Deus. Todos nós temos cometido pecado. E em Eclesiastes 7:20 nos diz o seguinte: não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Já na primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 8, também está escrito: se dissermos não termos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. No final das contas, todo pecado é contra Deus. E o salmista escreve assim: contra ti, somente pequei e fiz o que é mal à tuas vistas, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Por isso precisamos desesperadamente do perdão de Deus. Se nossos pecados não forem perdoados, passaremos a eternidade sofrendo
as consequências dos nossos pecados. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso 46, olha o que o Senhor lhe diz: e irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Mas o que é perdão? A palavra perdão significa limpar a conta, perdoar ou cancelar a dívida. Quando oferecemos perdão a alguém, buscamos seu perdão para que o relacionamento seja restaurado. Perdão não é dado porque alguém merece. Ninguém merece o perdão. Perdão é um ato de amor, de misericórdia, de graça. Perdão é uma decisão de não manter algo contra uma pessoa, apesar do que lhe tenha feito. Davi ficou admirado com o completo perdão e misericórdia de Deus, que escreveu: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O rei Davi era um varão conforme o coração de Deus. Davi não era perfeito, mas ele lutava para evitar o pecado que o afastasse de Deus. Em Salmo 139, versículos 23 e 24, Davi suplicou: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele também rogou: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu poderia, nesta noite, citar vários textos com referência ao perdão. Mas talvez, no meu entender, o que melhor expressa está descrito no Evangelho de João, capítulo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao aceitar Cristo como Senhor da tua vida, Deus tornará a piedade, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não importa o tipo de pecado que você cometeu, não importa a falha que você cometeu, o que importa para você nesta noite é uma coisa: você acreditar no sacrifício, você acreditar que Cristo, Ele se deu em sacrifício por mim, por você, por toda a humanidade. E se você o reconhecer como Salvador da tua vida, então você vai participar sim desse tal perdão eterno, que hoje eu vim falar para você que ele é real, ele é verdadeiro, ele existe. Esse perdão, ele está vivo, ele passeia no meio da igreja, ele está ao seu lado, ele está a te consolar, ele está a direcionar os seus caminhos, ele está aqui para poder te abençoar, para poder te proteger. Olha, quando Jesus estava para ser preso, Pedro lançou mão de uma espada e cortou a orelha do soldado. Sabe o que Cristo fez naquela hora? Ele se interpôs entre Pedro e a justiça para que ele não fosse preso e até mesmo morto, porque Pedro tinha afrontado uma autoridade do exército romano. A pena para aquela época era prisão e morte, mas Cristo se interpôs a favor de Pedro. Pedro, por várias vezes, tem sido criticado porque ele negou a Cristo. Mas Pedro teve a coragem de dar a sua cara a tapa e falar: eu neguei,
Mas eu estou aqui reconhecendo o meu erro e pedindo perdão pela minha falha, pela minha transgressão. E Deus, Ele é tão maravilhoso que estende esse perdão para nós. Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Deus nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Olha só que incrível. Mas o perdão de Deus é eterno e foi justamente Cristo crucificado que nos fez alcançar este perdão. Você, na primeira noite, você escutou falar acerca do céu e do inferno. Você não quer ir morar no inferno. Na segunda noite, você escutou falar acerca do coração. Você quer um coração novo. Mas eu digo para vocês nessa noite, igreja, vocês precisam de ter um perdão de Deus, um perdão que é eterno. Vocês precisam sim do coração dado por Deus, quebrantado perante a presença dEle. E só assim é que vocês adquirirão o direito de ir morar no céu. Curve a sua cabeça por um breve momento e medite apenas nisso que eu vou dizer. Em Lucas 22, no verso 32, são as palavras de Cristo. Pedro andava, veja bem o que está escrito no versículo: quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro, ele andava com Jesus. Pedro viu operar todas aquelas maravilhas diante de seus olhos. Ele andava, ele falava, ele agia como discípulo. De fato, ele também amava o Mestre, mas ainda não era convertido. Ou seja, ainda não havia passado pela transformação absoluta de que tanto Jesus vinha falando durante os 3 anos. E olha só, Jesus vira para ele e direciona as palavras daquele versículo: quando te converteres, confirma teus irmãos. Somente após estas palavras é que Pedro, em algum momento, se converte. Andar, falar, agir como discípulo não é o suficiente. Moldar as nossas vidas à semelhança dos cristãos não é o bastante. Mesmo para aqueles que amam ao Senhor, é preciso se converter, não mudar os costumes. É preciso de uma transformação. Em Romanos 12, 2, está assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi a transformação da água em vinho. Hoje o milagre que Ele te propõe é te perdoar. É você reconhecer o sacrifício. É você renovar a sua aliança com o Criador. Transformar é o que Deus está proposto para você. Você diz: eu não vou agora, porque eu ainda tenho muita coisa a mudar. Quem muda algo em você é o poder do Espírito. Como eu disse no começo, é o poder da palavra. A unção da que tem na palavra, ela tem poder o suficiente para poder causar a transformação necessária em você. O pregador, ele pode trazer a melhor ilustração, mas não há ilustração melhor do que dizer: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus, Ele morreu por você, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está ao seu lado todos os instantes da sua vida,
para que você seja abençoado e assim torne-se também um abençoador. Amém? Hoje o fruto profético é acerca do emprego. Há muitas famílias, e isso é até doloroso em falar, que têm passado por necessidades. Mas eu vou contar um pequeno relato que aconteceu comigo mesmo. Eu prefiro dizer que o pregador, ele só é um bom pregador se ele pregar aquilo que ele vive, aquilo que ele passou, aquilo que ele vivenciou. Quando eu aqui nessa igreja retornei, após um longo período afastado do Evangelho, eu estava passando por privações e necessidades na minha casa. Mas aí eu encontrei um pastor que me deu atenção, o pastor Sandro. Eu encontrei uma irmã que, direcionada pelo poder de Deus, ela chegou para minha esposa e falou assim: eu tenho uma cesta, a irmã quer? A irmã precisa? E era a primeira vez que eu tinha pisado aqui nessa igreja depois de muito tempo. Eu me senti envergonhado, muitas das vezes até humilhado com aquela situação. Mas quando a irmã Débora chegou para minha esposa e falou assim: eu tenho uma cesta para a irmã. Era como se Deus tivesse dito para ela tudo aquilo que eu estava passando na minha casa. Porque, na verdade, eu não tinha o que comer. Eu vim para a igreja de barriga vazia e ia dormir com a barriga cheia de água. Porque ainda tinha água, mas estava com a conta para cortar. O pastor Luiz depois nos atendeu, nos ajudou. E aí eu coloquei em meu coração o seguinte: eu vou procurar servir a esse Deus, mas não por aquilo que Ele fez para mim no meu momento de necessidade, não porque Ele livrou-me dos rapazes me matar lá na minha rua, quando eu morava lá na 5, porque houve um mover do Espírito dentro de mim, a palavra que foi me dita e pregada gerou fé, e é esta fé que vai fazer nós alcançarmos o perdão. Amém? Que nesta noite você possa, sim, acreditar que Deus satisfará o desejo do seu coração. Mas agora que você também satisfaça o desejo do coração de Deus, porque Ele te criou para louvor e adoração do grande eu sou. Eu gostaria muito de até me estender na pregação. E a gente vai pregando e o fogo vai esquentando. E o Espírito vem trazendo às nossas mentes palavras. É incrível. Mas eu vou dizer um detalhe curioso sobre crente. Crente é uma coisa assim que só Deus mesmo. Crente, ele ora pedindo uma coisa e quando chega, treme. Fica com medo. Se acovarda. Olha só. No ano passado, apóstolo, quando as irmãs estavam ministrando, eu falei bem assim: o ano que vem, eu estarei lá em cima ministrando o fruto profético. Coincidiu de eu trazer o fruto profético do perdão. Porque eu precisava lançar perdão naqueles homens que tentaram matar a minha vida. Eles outrora falavam que eu vou te matar. Hoje eu passo lá, eles dizem: e aí, abençoado? Ô homem de Deus! Deus muda até o nosso nome. Mas veja bem como é que é o crente, que eu queria que eu terminasse a história. Se você ler a história de Isaías, o homem corajoso, destemido, orava, o fogo caía. Orava, parava de chover.
450 profetas matou. 450 homens. Uma mulher chega para ele e diz que vai matá-lo. Ele foge e se esconde. Elias. Mas veja bem o que eu quero que você entenda. Elias fugiu de Jezabel e se escondeu na caverna, com medo de quê? De que ela o matasse. Mas orou a Deus pedindo o quê? A morte. Eu orei a Deus o ano passado dizendo que estaria aqui pregando no fruto profético. E naquele dia que o apóstolo falou, vocês me estarão o fruto profético, eu quase caí duro. Então, irmãos, funciona assim. Com o passar do tempo, a gente vai até perdendo a timidez e o medo. Vou chegar lá um dia. Funciona dessa forma. Deus, Ele amou o mundo. Deus, Ele deu o seu Filho unigênito. O seu Filho aceitou a proposta. Quem amou o mundo foi Deus. Isso fica bem claro. Deus, Jesus Cristo aceitou a proposta. Se deu em sacrifício. Agora cabe a você a decisão. Certa vez eu estava indo ao monte com a minha irmã, meu irmão que está bem ali no fundo, e a minha mãe, que agora deve estar vendo pelo Facebook. Olha só que incrível. A minha irmã falou bem assim, eu li uma frase no carro. Há 2 dias da sua vida em que você não pode fazer nada. O de ontem, porque já passou. E o de amanhã, porque ele não lhe pertence. A sua decisão, ela é hoje. A sua decisão, ela é agora. Quando a gente diz, Deus te chama, Deus lhe convida, Deus te chama, Deus te faz uma proposta, mas Deus não invade a sua decisão. Ela é única e exclusiva tua. Depois de tudo que você ouviu, Pedro, ele precisava sim do perdão, precisava se perdoar pela sua transgressão e acreditar que aquele sacrifício de Cristo era o perdão que era estendido a ele. Porque veja bem a cena de quando as mulheres chegaram no quartinho para dar a notícia de que Cristo estava vivo. Está lá os 11 discípulos, porque Judas já estava morto. Está os 11 lá. E as mulheres contam, nós fomos à tumba dos apóstolos. Nós sabemos. A tumba estava aberta, aí elas, naquela euforia, se juntaram. Mas Pedro, ele continuou no canto. Isso são palavras minhas, viu, irmão? E aí, quando as mulheres falam bem assim, ele ressuscitou. Aí eles falam assim, amém, ele disse que iria ressuscitar. Mas o anjo mandou dar o recado aos discípulos e citou o nome de um dos apóstolos. Aí, o X da questão. Todo mundo poderia imaginar que era João, por ser o mais próximo de Cristo, ou até mesmo Tiago, mas nunca, depois de escutar a história, nunca imaginaria de que o anjo traria a mensagem ao que tinha negado, ao que tinha traído. Quando ela falou que ele tinha ressuscitado, talvez Pedro dentro dele falou assim, agora lascou, ferrou. O homem vai vir atrás de mim e vai me jogar na cara que eu traí ele. Mas não foi isso que aconteceu. Diga a Pedro que eu não esqueci. Jesus está dizendo para você hoje, eu não te esqueci. Eu nunca desisti de você. Jesus está lhe falando e te chamando pelo teu nome. Hoje Ele está aqui para te trazer a restituição. Você tinha seus sonhos mortos.
Hoje ele ressuscitou. Na verdade, ele ressuscitou há quase 2000 anos atrás, com Cristo ressuscitado. Hoje ele te chama para uma nova vida de vitórias em Cristo Jesus. E a gente encerra por aqui. E eu queria que vocês curvassem sua cabeça por um momento e atendessem a este chamado. De que o sacrifício de Cristo não é em vão. Não foi em vão. Como eu lhe disse, 2 dias na sua trajetória de vida, você pode viver 50, 60, 10 anos, 20 anos. Não importa quanto tempo você vai viver, mas em apenas 2 dias você não pode fazer nada. Você não vai poder fazer nada mais por o dia de ontem que passou. Assim como você também não vai poder fazer nada pelo dia de amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Então eu te faço um convite, nesta noite, de que você tome a decisão de andar novamente com Cristo, de que você retorne aos caminhos da glória, que você seja alistado no exército celestial, de que você adquira o perdão eterno, de que você tenha um novo coração e que tenha sua morada garantida no céu. Eu gostaria de fazer um convite a você, se você gostaria de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, e se você estiver afastado do Evangelho, que você retorne a sua aliança novamente. Esta é uma oportunidade única. Ela foi criada para você, por Deus. Você não veio aqui para ouvir uma mensagem que eleve os seus ânimos. Você veio ouvir uma mensagem que transforma e muda a sua vida pelo poder que há na palavra. Se você deseja aceitar a Cristo como Salvador da tua vida, levante a sua mão. Nós gostaríamos de orar por você nesta noite. Amém?